Nos vídeos anteriores, explicamos que tanto as aplicações de back-office como as customer-facing têm requisitos de User Interface e User Experience cada vez mais exigentes, que conduziram ao aparecimento de um novo conceito, o Design System. Vimos então que o desenvolvimento de uma aplicação requer um trabalho conjunto com designers gráficos, que são os que mais intervêm na definição desse Design System e de sua aplicação em nossas telas. Então, nos focamos na aplicação de back-office, para mostrar como já contávamos com um Design System pré-determinado. Então, vimos os diferentes atores envolvidos em sua implementação, começando pelo painel mestre Default, seguido pelo tema Default e tudo o que o padrão WorkWith já utilizava de tudo isso, através das classes que definia nesse theme. A partir daí, vimos como podia começar a se personalizar tudo aquilo, criando classes novas e aplicando-as aos controles de nossos forms, ou modificando as classes existentes para conservar a uniformidade com o desenho das telas do padrão, cuidando da responsividade e etc. Mas quando tivemos que atender ao desenho de nossas próprias telas, as que criamos do zero, não tínhamos em que nos apoiar, a não ser tentar imitar o que fez o WorkWith. Na vida real, para estes casos, é que contaremos com os designers gráficos. Suponhamos que tenhamos pedido ao nosso designer gráfico para desenhar uma tela para o nosso back-office, para mostrar as informações de um país com suas atrações turísticas, como a que implementamos manualmente aqui, mas sem as cidades. Na verdade, na vida real, nunca a teríamos implementado do zero se tivéssemos um designer gráfico. Vejamos os passos que, se soubéssemos, teríamos seguido. Para simplificar, lhe pedimos que desenhe, a princípio, apenas o painel mestre, para o back-office, e essa tela em particular. Mas, na verdade, também adequará nossas telas do WorkWith, possivelmente alterando cores, fontes e assim por diante. E, claro, desenhará a página Home do back-office. O designer utiliza a ferramenta Sketch para realizar seu trabalho, porque é uma ferramenta de desenho à qual pode-se adicionar um plugin de GNexus que facilitará toda a magia que veremos a seguir, integrando automaticamente o desenho à nossa KB, e até criando objetos. Então, o designer realiza o desenho da página mestra e do painel que lhe pedimos em Sketch. Para isso, deve seguir algumas orientações para que a integração posterior com GNexus seja simples e eficiente. Uma vez terminado o desenho, nos mostra para que o validemos. Neste caso, nos envia este link para que ali vejamos essas telas, nós que não temos usuário do Sketch. Assim, ficará a página mestra. E assim, o painel de atrações do país, que substituirá este outro. Quando lhe damos o OK, utilizando esse plugin do qual falávamos, cria um arquivo de extensão GX-Sketch, que é o que nos envia. O que fazemos a seguir é importá-lo em nossa KB. Como? Selecionando em nossa KB, Sketch Import. Ali, devemos indicar onde se encontra o arquivo GX-Sketch que o designer nos enviou e marcar que queremos importar Web Panels. Além disso, devemos dizer-lhe se todas as classes que vai criar para estabelecer o desenho e comportamento dos controles vai importar como um objeto theme novo ou se queremos que as incorpore ao nosso theme Carmine. Queremos este último, para que tudo se integre em nosso back-office. À esquerda, nos indica tudo o que vai importar. Por exemplo, vemos dois Web Panels. O primeiro vai corresponder ao painel mestre. Aqui, podemos ver o preview. E aqui, nos indica os controles que conterá. Vemos que terá uma tabela header, que conterá, por sua vez, um controle image, e outra tabela para especificar o menu com as 3 opções, apresentadas como text blocks. Depois, outra tabela para os recent links, uma para o content placeholder e uma última para o footer.
Também podemos ver o código HTML correspondente. Depois, se vemos o próximo panel, a mesma coisa. Vejamos que criará um grid, que, como veremos, será horizontal, e um controle stencil, justamente para não repetir este pedaço de desenho. Aqui o vemos. Também importará as imagens de que necessita. Por exemplo, estas são para poder executar o panel com dados fixos e mostrar atrações carregadas, que depois os desenvolvedores deverão substituir pelas da base de dados de nossa aplicação. Aqui, vemos as fontes que serão utilizadas nesse desenho. E por último, todas as classes que serão adicionadas ao nosso theme. Se tivessem sido definidas novas cores, também seriam mostradas aqui. Como estamos de acordo com importar tudo isto, pressionamos OK. Observemos que foram criados estes dois folders. Aqui aparece o stencil que tínhamos identificado para o cartão que mostra foto, nome e categoria da atração turística. E aqui um data provider, que é o que carregará com dados fixos as 3 atrações que víamos no preview. E aqui abaixo encontramos o Web Panel, que implementava a página mestre. E aqui o que implementava o detalhe do país. Se abrimos o primeiro, vemos que já está criado todo o seu conteúdo visual. E o mesmo se abrimos o segundo. No entanto, o que ainda não está fazendo o programa de importação de Sketch, porque ainda se encontra em processo de desenvolvimento, mas o fará no futuro, é importar como página mestre este panel. Observemos que o importou como web page comum. Então, deveremos modificar seu tipo. Recordemos que em nossa KB, os objetos web estavam utilizando a página mestra default, que tínhamos personalizado um pouco. Aproveitemos que a temos aberta para copiar o Content Placeholder para a nova, que acabamos de especificar como mestra, porque exigirá ter este controle em seu form. Caso contrário, não nos permitirá gravar o objeto. O copiamos no lugar que o designer nos deixou para ele. Aqui vemos a tabela header que tínhamos visto antes de importar. Aqui a dos links recentes e aqui a do footer. Vemos que lhe foi atribuída esta classe, que foi importada dentro do nosso theme Carmine. Se o abrimos e buscamos a classe para a tabela header, que tem especificada esta cor de fundo, aqui a vemos. Com a importação, foram criadas todas estas classes de tabelas que não existiam. Também deveriam ter sido criados aqui abaixo as fontes que vinham especificadas no Sketch. Em próximas versões será feito. Por enquanto, teremos que importá-las explicitamente. Indicamos em que folder se encontram e que queremos que se incorporem ao theme Carmine. Ali estão. Gravemos o novo panel mestre. E agora, devemos indicar ao panel de detalhe de um país que se carregue dentro dele. Antes de executar, observemos que foi inserido um grid horizontal. Embora não tenham sido especificadas corretamente, ainda, as 3 colunas por página horizontal. Isso ocorre porque ainda a importação do Sketch para Web Panels não está totalmente madura, então o modificamos. Também poderíamos personalizá-lo para testar, antes de mais nada, como pareceria se o grid não fosse horizontal, mas padrão, embora com 3 colunas. Executemos para testar. Vemos que este panel está sendo carregado com dados fixos, que são os que se importaram com o Sketch, para que se possa visualizar imediatamente como ficaria. Por isso, vemos o nome de país France e um combo que permite escolher entre Known e Paris, assim como vemos 3 atrações turísticas que estão hardcodeadas, ou seja, especificadas manualmente. Evidentemente
teremos que alterar tudo isto para pegar os dados da base de dados e talvez modificar algumas coisas, como o espaçamento entre controles, dado que esta importação não está sendo pixel perfect, como será em pouco tempo, uma vez que amadureça. Mas, para começar, a importação direta do desenho nos tem poupado muito trabalho. Pensemos na diferença entre isto e implementar tudo do zero. Evidentemente, se nossa intenção é que a página mestra deste painel se transforme na página mestra de todo o back-office, a cor de base do resto da aplicação deverá ser esta, e não a anterior. Não só a barra da aplicação, mas todas as ações e botões deverão assumir esta outra cor. Se observamos a classe da tabela, que implementa a barra da aplicação na Master Page Default, vemos que a cor de fundo era esta, base. Devemos modificá-la. Onde se encontra configurada? Na paleta de cores associada ao tema Carmine, que recebe o mesmo nome. Ali, então, modificamos sua cor pela que os designers utilizaram na barra da aplicação da nova página mestra. Copiamos o código, clicamos 2 vezes aqui e o colamos neste outro lugar. Pronto. Gravamos e executamos. E se agora queremos mudar a página mestra para estes web panels? Vamos para GNexus. Este é o componente que mostra em um grid horizontal as atrações, e quando clicamos no nome de uma, nos abre este outro, que é o que mostra a informação da atração, e se clicamos em seu nome de país, nos abre o último, que é o que depois substituiremos pelo novo. Então, vamos modificar a página mestra para este e para o anterior. Testemos. Atualizamos e vemos aqui perfeitamente aplicada a Master Page. E também para o painel anterior, o que chamou este último. Não é assim para o primeiro, porque não o mudamos. Agora, queremos substituir este painel pelo novo, mas carregando todos os seus dados da base de dados. A primeira coisa que devemos fazer é receber o identificador de país como parâmetro. Adicionamos a variável ao objeto, que estará baseada no atributo de mesmo nome. Então, vemos que a variável CountryName deveria ter como tipo de dados o do atributo CountryName, que é name. Então, nós o modificamos. Este web panel não tem tabela base, como mostraremos. Por isso, temos que ir procurar na base de dados o nome do país recebido por parâmetro. Para isso, podemos programar um for each no evento start. Vamos procurar na tabela country o registro para o qual country ID é igual à variável do parâmetro. E para esse registro, atribuímos à variável do form, CountryName, o valor do atributo CountryName. Outra maneira de obter o mesmo teria sido utilizar a fórmula inline find, em vez do for each. Agora, vamos tirar esse valor inicial que estava assumindo, porque já não precisamos dele. Devemos carregar esta variável combo box com as cidades desse país. Portanto, devemos mudar o tipo de controle para que se trate de um combo cujos valores sejam carregados dinamicamente da base de dados, e não de forma estática como era o caso. Os valores que o combo vai assumir
serão os do atributo CityName. E as descrições serão iguais, CityName. O que salvará internamente e o que mostrará será o mesmo. Mas também não queremos mostrar todas as cidades, apenas as do país recebido por parâmetro. Deixamos em True a propriedade para adicionar o item vazio, esse valor known que víamos em execução. Bem, agora precisamos modificar o que aparece no grid e também filtrá-lo. Como vemos, o grid não tem transação base especificada, nem order, nem conditions. Nem sequer tem atributos, mas elementos de um SDT que foi criado ao importar disquete. Então este grid carregará uma coleção desse SDT. Para cada item, serão exibidos seus elementos de acordo com o desenho do stencil que vimos. Aqui está definido o SDT, com um elemento que armazenará uma imagem da atração, outro o nome e outro a categoria. Esses elementos substituirão no stencil do grid estas variáveis genéricas. Mas quem realmente devolverá uma coleção de dados deste SDT com as atrações carregadas será este Data Provider, importado com o sketch. Tudo o que temos que fazer é modificá-lo para que os itens sejam carregados a partir das atrações da base de dados, e não desses dados fixos. Por isso, deixamos comentados estes 3 grupos e acrescentamos um que será variável, especificando que pegaremos os dados da transação base Attraction, filtrando por identificador de país, quando não está vazio, e pelo nome da cidade, quando não estiver vazia. Deveremos definir ambas as variáveis na regra parm, mas antes, para cada registro encontrado, queremos que se adicione um item na coleção resultante, com o valor da foto da atração, seu nome e o nome de sua categoria. Agora sim, definamos os 2 parâmetros que este Data Provider deverá receber ao ser invocado. E agora, vamos ver a sua invocação. Esta é realizada no evento Load, claro. Vemos que temos um comando forIn, que percorre cada item da coleção devolvida pelo Data Provider e o carrega no grid. Aqui é onde deveremos enviar-lhe os parâmetros, para que filtre por país e cidade. Só nos resta invocar este Web Panel em vez do que tínhamos. Ou seja, em vez deste, este outro. Gravamos e executamos. Vamos escolher esta atração e ver a informação de seu país, France. Ali estamos vendo exibidas as 3 atrações que temos da França na base de dados e as 2 cidades, e filtrando por Paris, vemos suas 2 atrações e por Nice, sua atração. Se escolhemos outra atração, da China desta vez, vemos as 3 atrações que temos da China. Com este pequeno exemplo, já podemos ir tendo uma ideia de como será o processo incremental de desenvolvimento de uma aplicação, tanto nos aspectos de sua lógica como de seu desenho, e em que medida nos convém trabalhar em equipe com pessoas com diferentes habilidades.